Mas eu não creio que o que eu vou falar também não seja um foco que nós temos que ter nos dias de hoje. Talvez seja um dos focos que nós temos que mais focalizar nos dias de hoje, pelo aumento exorbitante dessa situação que tem acontecido no nosso meio. Se você sair daqui agora aqui e você andar durante essa cidade aqui, no mínimo você vai encontrar umas 1000 pessoas passando por essa situação. Pastor Júnior, eu quero agradecer pela grande oportunidade, né? O senhor que me falou, eu até esperei um pouco para responder, porque eu pensei, talvez o pastor Júnior errou, era para mandar para outra pessoa, vamos esperar mais um pouco. E daí eu mexi com ele e ele falou assim, não, foi isso mesmo. O Senhor Jesus colocou no meu coração para que você pudesse falar um pouco desse trabalho que você tem desenvolvido ali em Três Corações, né? Sou pastor ali na igreja Família Transcultural Resgate Misericórdia em Três Corações. Nós temos 3 igrejas ali, e além das 3 igrejas que nós temos em Três Corações, nós temos uma casa de recuperação para dependentes químicos, que chama Resgate e Misericórdia. É uma casa que cuida de pessoas com adicção, em qualquer tipo de dependência química que seja. Talvez quando a gente fala em questão de dependência química, a gente já foca logo em maconha, cocaína, crack, bebida, mas existem muitos outros tipos de dependências que as pessoas estão envolvidas aí fora e que isso tem destruído as suas vidas, tem destruído a sua casa, tem destruído a sua família. Eu peguei um texto que está no livro de Marcos, né? O nosso querido irmão Rafael vai colocar esse texto para nós estarmos lendo ali. Eu queria que você ficasse bem atento a tudo isso que a gente vai compartilhar aqui, porque talvez você pode falar assim, não, mas isso não me interessa muito, porque na minha casa não tem ninguém, eu nunca tive problema com droga, nem com bebida, mas eu quero te dizer para você que você, diretamente ou indiretamente, você está envolvido nisso. Se você não tem problema com adicção na sua casa, com dependência química na sua casa, mas você conhece um parente, talvez tenha um sobrinho, tem um amigo, algum parente que está envolvido, né? A gente tem visto que isso tem se alastrado no nosso meio, e os tratamentos, né, os recursos para ajudar essas pessoas são os mínimos que vocês podem ver diante da sociedade. A gente não vê ajuda governamental, por exemplo. Eu tenho esse trabalho em Três Corações, que é o Resgate e Misericórdia, mas nós não temos ajuda de prefeitura, nós não temos ajuda de ninguém. Ali é somente a graça de Deus. Hoje nós temos mais ou menos ali 20 pessoas que estão internadas, pessoas de todos os tipos que você pode imaginar, né? Já chegou para a gente ali pessoas com a clavícula quebrada, com o fêmur quebrado, temos cadeirantes ali, chegam pessoas ali que estão com bolsas, pessoas que estão em estado terminal, talvez de uma enfermidade que está passando, que a família também já não tem condições mais de cuidar. Chega um ponto que a mãe não consegue mais cuidar do filho. Chega um ponto que a esposa abandona o marido porque não dá conta mais de viver aquela situação. E muitas vezes a própria igreja, eu falo isso de experiência própria, em Três Corações na cidade onde eu resido, que eu tenho a igreja, na casa de recuperação, durante 1 ano, se vai uma igreja lá nessa casa de recuperação, é muito. E assim mesmo, quando vai, é porque vai levar alguém que está precisando, ou um familiar, ou então um filho de um membro da igreja. Fora disso, nós não temos ajuda, até mesmo da própria igreja. Então a igreja precisa de ter uma visão, ter um foco nessa visão, porque isso está acontecendo dentro da igreja. Isso está acontecendo no meio de muitos familiares. Se eu pedir para levantar a mão aqui, talvez, aqui no mínimo aqui umas 10 pessoas vão levantar a mão falando que estão passando por essa situação. E talvez a sua vida emocional, talvez a sua vida relacional, talvez a tua intimidade com Deus, talvez não está chegando, talvez nem 50%, porque isso tem tomado o lugar do teu coração, de tanta tristeza, de tanto sofrimento. Mas isso não é uma coisa que acontece nos dias de hoje. Isso é retratado hoje como uma droga. Mas já acontece isso desde os tempos de Jesus. É por isso que eu escolhi esse texto. Eu queria que os irmãos pudessem comigo estar
lendo a palavra lá no livro de Marcos, capítulo número 5, a partir de número 1, que diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, pois, por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Até aí. Uma coisa interessante que eu vejo nessa situação, e o pastor Silvinho ontem na pregação dele, ele pregou e ele parou nesse ponto. Eu falei: o pastor Silvinho já vai entrar no contexto que eu quero compartilhar com os irmãos. Era uma situação muito difícil que esse homem estava vivendo. Se você ver, o pastor Silvinho ontem ainda pregou sobre isso, que Jesus estava ali ensinando as pessoas, e Jesus resolveu sair da onde ele estava, entrou dentro de um barco, enfrentou uma tempestade violenta ali no lago de Tiberíades, e ele enfrenta aquela tempestade a ponto dos barcos que estavam junto com ele, além do barco que ele estava, irem a pique, né? Não aconteceria isso, é lógico, porque o próprio Jesus estava ali. Mas Jesus, ele sai de um lugar, as pessoas nem entenderam porque Jesus saiu deste lugar, e Jesus vai ao encontro deste homem, simplesmente por encontro desse homem, porque depois que Jesus faz essa libertação nesse homem, Jesus, ele pega e sai daquele lugar de novo e foi embora, inclusive foi embora até expulso. Eu achei interessante esse texto, desde quando eu ouvi pela primeira vez, quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu achei interessante, porque não chegou ali ninguém falando para Jesus: Jesus, eu preciso que você dê um pulo ali num lugar comigo, porque tem um rapaz que já está sofrendo já faz muito tempo, e você precisa de ir lá para trazer libertação para esse homem está sofrendo demais, está longe da sua família, ele está sendo um caos naquela cidade, está sendo um motivo de chacota naquela cidade. Ninguém precisou de falar isso para Jesus. Uma coisa interessante é que quando eu comecei a compartilhar desse texto aí, uma coisa muito pequena falou no meu coração. E tem uma passagem que fala que esse homem endemoniado, ele clamava nos montes e clamava nos vales. E Deus falou comigo uma coisa muito interessante: por que esse homem clamava nos montes e nos vales? Porque às vezes ele descia lá embaixo, clamava lá, ele estava endemoniado, ele estava louco. Subia lá em cima, o negócio dele era clamar também, a mesma coisa. Mas uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração, que quando ele estava no monte, no alto, era um momento que Deus talvez dava para ele um momento de lucidez. E naquele momento de lucidez, naquele sofrimento que ele estava passando, naquela luta violenta que ele estava vivendo, aquela vida miserável que ele estava vivendo, o seu coração sofrendo, Deus escutou o clamor daquele homem. E Jesus saiu da onde ele estava, colocou aquele barco dentro d'água, colocou aquela multidão todinha em risco, e foi lá simplesmente porque Jesus queria fazer um milagre na vida daquele homem. Um homem que não tinha mais jeito nenhum, talvez seria um motivo de chacota.
E a gente vê nos dias de hoje que as pessoas que estão convivendo com situação de droga estão na mesma situação do endemoniado de Gadara. E às vezes a gente fica falando aqui, uma alma vale muito para Jesus. A gente é muito mestre de falar isso. Quando uma alma rende aos pés de Jesus, vale mais do que o mundo inteiro. Nós estamos cansados de escutar isso. Mas a gente não consegue entender que o investimento do inferno, ele é tão violento quanto o investimento que Deus quer que nós, como igreja, façamos na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. Diga-se de passagem, porque quando Jesus ele desce do barco, a primeira coisa que acontece, aquele homem que estava endemoniado, ele chega, se prostra diante de Jesus e fala para Jesus: o que temos nós contigo? Conhece a palavra e muito bem conhecida. O senhor sabe que ainda não é chegada a nossa hora. E Jesus nem quis muita conversa com ele, não. De fato, Jesus fez uma pergunta para ele, e muitas pessoas até usam essa pergunta. Eu já vi isso acontecer em vários lugares, né? Qual que é o teu nome? Da onde você veio? Para onde você vai? Qual que é o teu CPF? O que você comeu no almoço? O que você comeu na janta? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Jesus faz uma pergunta para ele, para mostrar para nós o tamanho do investimento do inferno na vida de uma pessoa que aos olhos da sociedade não vale mais nada. E quando Jesus pergunta para ele qual que é o nome dele, ele fala: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Se você for buscar em alguns estudos, você vai saber que Legião era considerado como uma legião de soldados romanos. Uma legião de soldados romanos tinha no mínimo 6.000 soldados. Um homem que estava morando dentro do sepulcro, talvez abria ali o túmulo, aquele túmulo que talvez só estava os ossos, entrava para dentro, fechava, e ali era o lugar de descanso e de repouso dele. Um cara que a palavra de Deus, uma pessoa que a palavra de Deus diz que as pessoas tentavam parar ele. Ele era uma pessoa terrível, ele era o caos da cidade. Amarrava ele com cadeias e com grilhões, e essas cadeias e esses grilhões eram despedaçados. Mas o interessante de tudo é que se uma pessoa que já está nessa situação desse homem, não tem nada para oferecer para a sociedade, por que Satanás vai investir 6.000 demônios numa pessoa que não vale nada? Porque da mesma forma que uma alma vale muito para Deus, uma alma também vale muito para o diabo. E uma das coisas que eu entendo com isso, eu agradeço essa oportunidade de falar sobre isso, porque além de pastor, eu sou psicoterapeuta em dependência química, sou formado na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Só sobre dependência química eu tenho 5 anos de formação nessa área. Nunca ganhei um centavo com isso, nem pretendo ganhar e nem quero ganhar. Mas do mesmo buraco que saiu esse endemoniado de Gadara, do mesmo buraco que eu tenho tirado tantas pessoas ali na casa de recuperação, eu saí. Quando eu conheci Jesus, há quase 25 anos atrás, eu estava no 5º andar para baixo do fundo do poço e cavando. Já tinha destruído a minha família, tinha tentado matar minha esposa, os meus filhos com um facão. Não tem vergonha de falar isso? Minha mãe e meu pai não tiveram quanto sofrer mais. Eu não valia uma cabaça d'água quebrada, como diz as pessoas aí. Uma cabaça já não vale muita coisa, quebrada então piorou. Mas o diabo investia muito pesado na minha vida. Porque ele pode olhar para essa pessoa sem ter um valor nenhum ali, mas sabe que se alguém chegar até ele, apresentar Jesus para ele, mostrar Jesus para ele, ele sabe a bomba que essa pessoa vai ser dentro do inferno. Só que muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. Eu lembro que eu ainda, muito novo, comecei a usar drogas muito novo. Experimentei droga pela primeira vez com 9 anos de idade, ninguém sabia. Fiquei dos 9 até os 21. Tive overdose de ficar 12 dias em coma. No 5º dia, chegar um médico, um neurologista, um cardiologista, falar para o meu pai e com a minha mãe que poderia ter desligado os aparelhos, que não tinha mais jeito. E um certo dia, nesse dia que eu falei que quase tirei a vida da minha esposa com meus filhos com facão, eu lembro que eu estava sozinho em casa. E eu ajoelhei e falei: ouvi falar que o Senhor existe, que o Senhor é Deus, que o Senhor ressuscitou morto. Se o Senhor mudar a minha vida, todos os meus dias vai ser para servir o Senhor. Faz 25 anos que eu estou nessa história, sabe?
E às vezes as pessoas não conseguem entender a dificuldade que é para quem está nessa situação. Até mesmo a família, quando tem alguém que está na dependência química dentro de casa, vai ser um vagabundo, desculpa da expressão. Isso não vale nada, isso é melhor morrer, isso eu cansei de escutar. Mas as pessoas não sabem o que acontece dentro da cabeça de quem é um dependente químico. Ninguém sabe o que acontece. É por isso que queria que o irmão Rafael colocasse para mim aquele quadro lá, fazendo um favor. E a gente estudando um pouco a respeito disso, na Unifesp, a primeira coisa que você aprende é aquilo ali. A primeira coisa que você aprende quando você quer aprender o que é dependência química, você precisa entender o que está acontecendo dentro da cabeça do dependente químico. Deus, quando fez o ser humano, isso é óbvio, todo mundo sabe disso, né? Deus colocou 3 coisas, essas 3 coisas são essenciais para a vida humana continuar. Sem essas 3 coisas, a raça humana acaba. Sem essas 3 coisas, a raça humana vai acabar. Sem comida, se o ser humano ficar sem comer, pode até ficar um tempão. Jesus ficou 40 dias, vários grandes homens de Deus ficaram 40 dias. Se você ficar sem água, você pode ficar até alguns dias jejuando, mas se você tentar fazer gracinha muito tempo, o homem da machadinha vai te buscar. Você está entendendo? Terceira coisa que Deus colocou dentro do centro da recompensa cerebral para a raça humana não acabar, é o relacionamento sexual, que muitas vezes já pensa somente para o lado do prazer, não tem nada a ver. Quando Deus coloca a questão do relacionamento sexual, tem a ver com prazer? Tem, mas tem a ver com família, com afeto, com carinho. É por isso que existe aquela escala. A água vai até o número 7, a comida vai até o número 7, o relacionamento sexual, ele vai já para o 8. Aí você fala, mas por que o relacionamento sexual vai até o 8? Porque tem a ver com afeto, com família, né? Então, se você tomou água, chegou no número 7, você trabalhou durante o dia, vai fazendo a metabolização, quando vai chegando no número 2, tem um sensor que Deus já colocou dentro da cabeça do ser humano, e que vai falando para você, você precisa beber água. Se você não beber água, você vai fazer o quê? Vai morrer. Mesma coisa é a comida. Se você almoçou, chegou no 7, o pico do prazer da comida é 7. Você comeu, trabalhou, andou, caminhou, resolveu os teus problemas, foi para a sua escola, foi para a igreja, foi para onde você foi. Chegou no número 2, começa a falar o quê? Você precisa de comer de novo, porque senão vai morrer. Da mesma forma é o relacionamento. É por isso que a pessoa encontra uma pessoa de Deus para a sua vida, no tempo certo, se conhece, se casam, tem os relacionamentos para que geram filhos, porque se você não gerar mais filhos, o que vai acontecer? Vai viver mais 120 anos, vai ter mais alguém aqui na face da terra? Não vai ter. Mas por que o pico de prazer do relacionamento é maior? É por isso que o pai sai de casa, talvez doente, talvez cheio de dificuldade, talvez machucou a perna, não tem condições nenhuma de ir trabalhar, mas ele vai trabalhar, porque se eu não for trabalhar, como que eu vou colocar a comida dentro da minha casa? Como que eu vou sustentar meu filho na escola? Como que eu vou comprar o leite para o meu filho? Então isso tem a ver com afeto, tem a ver com carinho, tem a ver com amor, tem a ver com cuidado. Então essa caixa, esse centro da recompensa cerebral que chama, não era nunca para ser de forma nenhuma dar condições para que alguma outra coisa pudesse entrar. A única coisa que conseguiu entrar dentro do centro da recompensa cerebral foi a dependência química. E a dependência química, olha lá, comida 7, relacionamento 8, e as drogas foi para quanto? Para 9. E às vezes a gente não consegue entender por que o camarada, ele recebe o pagamento dele, ele gasta R$1.000 em droga em questão de 1, 2 horas, e não está nem aí. Ele sabe que ele tem que levar comida para a casa dele, ele sabe que ele tem que levar o leite para o filho dele, ele sabe que tem que pagar o aluguel, ele sabe que ele tem que pagar a luz, ele sabe que ele tem que se alimentar, porque senão ele vai morrer de fome também, mas ele não está nem aí, porque ali passa a ser uma coisa pessoal. O relacionamento sexual, ele tem a ver com afeto, com família, com comunhão, com unidade. Agora, quando entra a droga, a pessoa passa a ser ela sozinha. Ela não pensa mais nos outros, ela pensa só nela. E daí está muitas vezes a resposta, por causa de quê? Qual o motivo que muitas vezes a gente ouve nos noticiários aí, um rapaz, ele assaltou um senhor de idade, ou então assaltou um rapaz com um revólver, com uma faca, com um canivete, e ele matou o rapaz por causa de R$2.
Lembra que eu falei lá na comida, da água e do relacionamento sexual? Vai chegando lá, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando chega lá, manda mensagem: você precisa de comer, você precisa de beber água, porque senão você vai... Depois que entrou a droga dentro do centro da recompensa cerebral, é a mesma coisa. Ele fumou ali um baseado, ele cheirou a cocaína, ele fez o que ele tinha que fazer, certo? A metabolização começa a acontecer, é muito rápido, principalmente o crack dura alguns minutos, segundos. Ele fuma uma pedra de crack aqui, dali 2 segundos, 3 segundos, 10 segundos, 20 segundos, já fez a metabolização e começa a contagem. Ó, você precisa de usar mais pedra. Se você não usar essa pedra, você vai morrer. É por isso que ele pega o revólver, coloca na cintura e fala assim: eu tenho que arrumar. Porque se eu não pegar um celular, se eu não pegar uma televisão da minha mãe, se eu não pegar a geladeira lá de casa que vale 5 mil reais e vender por 20, 30 reais, 50 reais na boca, o que vai acontecer com ele? Morrer. Então para mim é melhor eu vender a geladeira por 50 reais do que eu morrer. Aí ele enfrenta uma pessoa, está aqui, encontra o Silvio, fortão. Aí o rapaz que está ali usando droga já está fraco, já não tem condições de brigar com o Silvinho, pastor Silvio. Ele está com um revólver na mão, fala: pastor Silvio, me dá teu celular, me dá teu relógio, me dá tua bolsa aí, que eu sei que tem dinheiro. Aí o Silvinho olha para ele e diz: rapaz, você vai querer mexer comigo? Eu sou de São Paulo, rapaz. Eu sou de São Paulo. Aí o camarada olha para ele e fala assim: de fato o cara é forte, se eu for para o lado dele, ele vai bater em mim. Então, antes morrer ele do que eu, faca no bucho dele. É por isso que a pessoa mata, porque na cabeça dele, não é que ele quer matar o outro. Dali 2, 3 minutos, ele vai relembrar de tudo, ele está batendo consciente. Mas na cabeça dele, naquele momento da crise de abstinência, o que está acontecendo? Ele está pensando que ele vai morrer. É a mesma situação que acontece naquele quadro. Depois eu vou até explicar a respeito por que eu coloquei aquela outra, a parte amarela lá, que o pico de prazer vai até 10, ali é de 0 a 10. Porque a única coisa que pode mudar a vida de uma pessoa de uma vez por todas é Jesus. Eu costumo dizer que Jesus, ele é a última fumada de pedra. Jesus, ele é a última fumada de baseado. Jesus, ele é a última picada na veia, porque depois que a pessoa tem o privilégio de experimentar da graça de Deus, ele realmente é transformado, ele é mudado. Esse homem que estava lá endemoniado, para a sociedade talvez era melhor ele morrer. Ele era o cartão postal negativo daquela cidade de Gadara. Ele era. Mas Jesus chegou lá para fazer algo extraordinário na vida daquele homem. Depois, se a gente continuar vendo a história daquele homem, foi um dos maiores missionários que aconteceu na história da palavra. Porque Jesus sai de lá expulso. Eles queriam apedrejar Jesus, porque os demônios entraram dentro do porco. Os demônios pediram para entrar dentro do porco. Jesus autoriza. Não é que Jesus faz acordo com ninguém. Jesus não faz acordo com as coisas erradas, não, irmão. Jesus faz qualquer coisa para salvar uma alma. Não, Jesus não faz acordo com o diabo, não. Jesus estava querendo ensinar para aquele povo, porque aquele homem estava lá naquela situação. As pessoas estavam dando valor em porco, um bicho que para eles ali não tinha valor nenhum. Tinha para os gentios, porque o prejuízo que aconteceu ali foi mais ou menos nos dias de hoje uns 2 milhões de reais. E a gente sabe também que uma das coisas que aconteceu da questão dos gentios é que Deus estava ali abrindo a porta para que os gentios pudessem também ter a oportunidade de conhecer a Cristo. Mas para nós, nos dias de hoje, está trazendo um entendimento que muitas vezes nós deixamos de cuidar de uma alma, de irmos atrás de uma alma. Nós não estamos com foco na visão. E muitas vezes, sabe o que acontece? As coisas que nós temos, que nós colocamos na frente de uma alma, vira porco e vai cair tudo ribanceira abaixo. Quantos homens ricos que vocês conhecem, quantas pessoas que vocês conhecem que deram valor mais em coisas terrenas do que em coisas de Deus e perderam tudo do dia para a noite, porque virou porco. E o interessante é que essa questão de porco, a gente pensa que muitas vezes é dinheiro, é riqueza, não, tem muitas coisas que a gente coloca na frente de Deus como desculpa para a gente não fazer a obra de Deus. Tem muitas coisas que a gente coloca na frente, e às vezes se a gente
parar para analisar, a gente coloca muitas vezes até a família. A gente coloca algumas situações que a gente vive no dia a dia. Não vou fazer isso porque Deus vai entender. Deus não entende nada disso não. Deus quer saber da alma. A palavra de Deus diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Está falando de mãos limpas, porque tem muitas pessoas que vão morrer, vão chegar diante de Jesus, tiveram a oportunidade de salvar vidas, de ir atrás de pessoas que estão do seu lado, seu vizinho, seu parente, seu amigo, ir atrás, montar um grupo de evangelismo, ir atrás dessas pessoas que estão aí morrendo no mundo das drogas aí, e estão manchando as suas mãos de sangue, porque se eles morrerem, e vocês tiverem a oportunidade de falar de Jesus para eles, e não falou, a tua mão está manchada de sangue. Então você não está com as mãos limpas. Então isso é muito difícil. Dentro da cidade de Três Corações existe mais ou menos umas 5 casos de recuperação. E eu não estou com caso de recuperação simplesmente porque um dia eu saí dessa situação. Um dia eu falei para Deus, eu quero um dia ajudar. Mas eu quero ajudar e eu não tenho condição. E também não quero depender de homens. Se a obra é do Senhor, o Senhor que vai sustentar a casa. Eu não vou sair correndo, pedindo nada para os outros, chegando na porta do supermercado, você me dá essas verduras velhas, você me dá isso, você me dá aquilo outro. Não, o Senhor vai ser o sustento, o suprimento da casa. E a partir do momento que nós nos dispusemos a fazer isso, faz 8 anos o resgate, vai fazer 8 anos. Nesses 8 anos, muitas e muitas almas saíram dali restauradas. A gente paga um preço muito alto. Porque além da gente ter os trabalhos da igreja, que já é um trabalho muito grande, trabalho que eu falo no sentido que gera muito esforço do pastor, gera muito esforço do líder. Você tem que trabalhar, você tem que desenvolver, você tem que discipular, você tem que ir atrás, você tem que visitar, você tem que cuidar. Te chama de madrugada, 3 horas da manhã, você vai levar no hospital, você chega no hospital, espera, sai 4 horas da manhã, está com a receita na mão, não tem remédio, você tem que ir na farmácia, compra o remédio. Agora você imagina se mexer com uma casa de recuperação. Não é fácil. É do PCC, é do Comando Vermelho, é só isso que ele sabe falar. Eu falei para o rapaz lá esses dias para trás, ele falou para mim assim: pastor, eu vou falar para o senhor o seguinte, estou aqui dando um tempo aqui, eu sou do PCC. Você é da onde? Do PCC. Você, aqui não tem PCC não. Aqui agora você vai entrar na outra facção que é a mais perigosa que tem. Ele falou assim, qual que é essa facção perigosíssima, mais do que o PCC? Eu falei assim, o PDC, Programa de Desenvolvimento Cristão. Aí ele falou assim, mas essa é perigosa mesmo, assim, se você brincar, ela te mata assim, você dá um passo. Eu falei para ele, porque aqui você vai ter que dançar conforme a música. Lá quem te mandava você era o traficante. Agora aqui quem vai mandar você, além de você te mandar um raio lá de cima, você não dá para você ir para lugar nenhum. Eu falei para ele. E aí eles entram, até eles chegarem no ritmo não é fácil. Tem gente ali que chega com, está falando de demoniado de Gadara, 6.000 demônios. Vocês nunca viram manifestar 3, 4, 5 dependente químico ao mesmo tempo e partindo para cima do pastor e do conselheiro. Se não for o sangue de Jesus, se não for o próprio Deus dentro da casa de recuperação, é um punhado de caixão no outro dia. Mas quem que vai querer mexer com as coisas de Deus? Não tem como. Agora aí chegou um rapaz lá, falou para mim assim: pessoal, por favor, está tendo muita conversa. Nós, em respeito ao pastor Anderson, queria pedir silêncio a todos, porque Deus está falando grandes coisas aos nossos corações. Amém. Então, o que acontece? Que muitas vezes chega gente, fala, eu sou do Comando Vermelho. Falei assim, mas rapaz, aqui você tem que entender que você está aqui porque Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história. E nós não fazemos distinção de ninguém. Lá é uma instituição sem fim lucrativo. E aí o Tininho, que é o mais razão, né, que é o mais que pensa, o Joel é mais louco que nem eu mesmo, entendeu? O Tininho fala, pastor, acabou a vaga social. Eu falei assim, quantas vagas sociais nós já abrimos aí? Abrimos umas 15, assim, então abre a 16ª, porque eu não sou o dono do negócio daqui.
Quem vai sustentar aqui é Ele. E eu quero compartilhar com os irmãos. Irmãos, quando você coloca as coisas nas mãos de Deus, é o melhor lugar que tem para se estar. Tudo que você precisar de fazer, coloca na mão dEle. Você que é pai, que é casado, às vezes é casado, tem um marido, a esposa, um nenenzinho que tem que dar só mamar e comprar a fralda. O camarada já fala, oh, uma coisa está feia. Agora você imagina o pai querubim com mais 25 filhos dentro da casa. Não é fácil. Você já viu um dependente químico com ansiedade, cheio de diazepam na cabeça comer? É um pacote de arroz no almoço, outro pacote de arroz na janta. O Tininho já fala agora, tem meio com medo comigo. Ele fala para mim assim, pastor, não sei o que foi, Tininho. Ele só me liga, mas a maioria para isso. Só tem um litro de óleo, viu? Eu falei, tá bom. Pastor, mas eu não queria falar, não, mas só tem um quilo de trigo também. Tá bom. Espera que Deus vai mandar. Dali a pouquinho está chegando caminhonete cheia, está chegando carro cheio, Kombi cheia. Porque Deus, Ele tem um propósito na vida das pessoas. Só que isso é muito difícil, porque assim como esse endemoniado estava lá, ninguém dava nada por ele. A situação nos dias de hoje, 2022, não está diferente. Se eu chegar aqui, vocês me desculpem da franqueza, eu estou aqui até realmente para a gente poder ter pessoas, parceiros nisso, até para vocês começarem a ajudar as pessoas da cidade de vocês, as famílias que estão dentro da igreja de vocês. Quantos pastores tem aqui? Eu não vou nem precisar de perguntar e nem quero que levante mão nem nada, mas quantos projetos sobre dependência química que você tem dentro da tua igreja? Simplesmente sair, evangelizar eles e falar, você precisa de ajuda? Eu conheço um lugar onde eu posso te ajudar. Não se preocupa mais com isso. As pessoas que viviam às margens da estrada naquela época de Jesus, tem um punhado que estão vivendo nos dias de hoje também, principalmente os dependentes químicos. E a gente precisa de ajudar, porque não tem condição. Esse tempo atrás eu estava dentro da minha casa, e eu tinha chegado em casa umas 4 horas da manhã, tinha ido levar um cunhado meu numa outra cidade, cheguei em casa umas 4 horas da manhã, quando deu 5 horas da manhã, uma buzinação na porta de casa, eu, o que está acontecendo, batendo, gritando, pastor, que eu saí lá meio sem camisa, de bermuda ainda, chegou lá, tinha uma mãe enjoelhada no meio da avenida, enjoelhada, pastor, pelo amor de Deus, ajuda o meu filho. Como é que você vai fazer? Você tem que ajudar, mas não é fácil, não é uma tarefa fácil. Resgate e Misericórdia é um ministério onde que em 3 corações tem feito a diferença. Muitas almas, muitas vidas têm rendido aos pés de Jesus, muitas famílias têm sido restauradas, mas isso é um ministério que precisa ser inserido dentro da igreja. Nós estamos aqui numa conferência missionária, foco na visão. Por que o dependente químico não está no foco da visão? Nós temos que focar sobre isso. Eu sei que não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas é um programa que a gente precisa de começar a tratar sobre isso. E eu queria até mostrar um pouco como que é o Resgate e Misericórdia, irmão. Esse é o nosso logotipo, né? Comunidade Terapêutica Resgate e Misericórdia. Lá é um dia que foi um dia do aniversário do resgate. São muitas pessoas que vão ali para prestigiar esse grande dia com a gente. Pode passar a outra. Nós fazemos um grande culto ali, os familiares de todos os alunos vão, muitos irmãos da cidade vão, são convidados também, muitos parceiros, aqueles que ajudam também aparecem ali. Lá é a nossa casa, que é aquela parte ali, a parte do escritório. Você entra, recepção, escritório, sala de ficha de anamnese, aquela Kombi, a Kombi que a gente usa lá na instituição. Pode passar o outro. Ali o pessoal no momento da adoração, do culto. Pode passar a outra. Lá tem um louvor, as pessoas sendo ministradas ali através da palavra de Deus. A gente sempre convida um parceiro para estar ali junto conosco. Também nesse momento de confraternização. Lá a nossa horta de verdura, nós plantamos e plantamos muito, mas geralmente a gente leva, isso aí é o face a face. Volto a fazer um favor no face a face, depois eu vou falar sobre isso, face a face.
Uma das coisas que eu aprendi, que é a chave principal, cuidar de dependente químico, meu irmão. Hoje eu te falo para você com sinceridade, a coisa mais simples do mundo. Sofri muito para aprender. Sofri, mas sofri bastante. Porque a gente não tinha o caminho das pedras, a gente tem a parte técnica, tem a parte de conhecimento, como que age, como que faz. Né? Todos os alunos que chegam na instituição, que querem ajuda, hoje quem resolve essa parte é o pastor Joel, que é o pastor lá do resgate, né? E ele já conversa com a família tem que levar o dependente químico no médico. Se você conhece alguém e quer ajudar ele, não tenta botar ele dentro de casa trancado, que você vai ter muito trabalho com ele, porque quando o dependente químico ele para com as drogas, ele tem uma coisa que chama crise de abstinência. Essa crise de abstinência vem quando a pessoa para de usar, ela tem delírio tremens, já chegou para mim lá dentro da casa de recuperação, um dia chegou um rapaz lá de madrugada, a gente não pega na porta. Primeiro tem que passar pelo médico psiquiatra, o médico dá um laudo, um encaminhamento de internação. Você tem que fazer tudo, porque senão dá problema de cárcere privado. A gente faz essa documentação, ele vai para a instituição, passa pelos exames, toma os medicamentos por causa dessa crise de abstinência. Mas às vezes chega a gente desesperado e a gente leva para o lado da questão do coração, mas a gente tem um preço para pagar. Chegou um rapaz lá, um tempo lá, e ele falou para mim assim: eu preciso de ajuda, você me ajuda? Ajudo. Aí ele chegou para mim e falou assim: então vem cá que eu vou fazer a ficha tua. Aí ele chegou e estava balançando assim, eu falei assim: mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Está com um problema no braço? Não, é porque eu vim e a minha irmã tinha que ter que trabalhar, eu estou com o nenenzinho dela aqui, estava delirando, chama delírio tremens. Aí eu falei assim: então tá bom, cuida deles aí, porque eu já entendo sobre isso, né? Eu falei: deixa eu passar, cuidado, você foi cuidado por quê? Eu falei: não, eu tive que trazer a cachorra, deu cria, os cachorrinhos, tudo isso vai pisar, vai matar eles. Então você tem que entender, que chama crise de abstinência. Então por isso que a gente passa pelo médico, dá para eles ali o medicamento, e aí eles conseguem sobreviver os primeiros dias. A crise de abstinência, lembra que eu falei lá que entrou lá comida, água e relacionamento, que são 3 coisas que Deus colocou, mas a 4ª coisa, que é a dependência química, não foi Deus que colocou. Então aquilo está como intruso. Então às vezes as pessoas têm medo de sair disso com medo de não conseguir. Se eu parar de usar droga, eu vou morrer. Na cabeça dele está isso, mas só que isso é uma coisa falsa. É por isso que ele passa pelo médico, porque quando ele começa a ter esse problema, eu vou morrer, você dá o medicamento para ele, o medicamento substitui aquele efeito da droga e ele consegue passar por esse processo. Então essa 4ª coisa, ela vai embora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, eu creio no poder de Deus, irmão. Eu creio no poder de Deus, eu creio no milagre, eu creio nos sinais e maravilhas. Eu tenho visto sinais e maravilhas todos os dias dentro do Resgate Misericórdia na igreja. Todos os dias eu tenho visto, sabe? Mas a gente precisa de entender que é uma coisa física. A dependência química hoje ela é considerada como 2 tipos de enfermidade que existem no dia de hoje: o diabetes e o hipertenso. Existe uma cura hoje, você vai lá no médico, o médico vai te dar um medicamento, nunca mais você vai ter diabetes. Existe um medicamento para isso? Você é hipertenso, vai lá no médico, ele vai te dar um comprimido para você, você vai tomar um remédio para a hipertensão, vai acabar a hipertensão, nunca mais você vai ter na tua vida. Existe hoje? Não existe. É o controle tanto do açúcar, tanto do sal, não é isso? Mesma coisa a dependência química. Por isso que a Organização Mundial da Saúde, OMS, fala o seguinte: é uma doença, CID-10. Vai lá no CID, vírgula 16, 17, 18, no CID-10, que detecta o que é doença, o que não é doença, qualquer tipo de dependência. Cada uma tem um número, 16, 17, 18, cada uma tem um número, certo? Então, ela é considerada como uma doença incurável, porque da mesma forma que ainda não existe uma cura para diabetes, ou existe uma cura para o hipertenso, não existe ainda hoje uma cura para quem um dia se tornou um dependente químico. Sabe o que existe? Existe a promoção da abstinência. Existe a promoção da abstinência. Você precisa todos os dias entender que você não pode beber. Respeito demais o AA, o NA, maravilha, tem ajudado muitas pessoas. Só por um dia, está certo. Jesus fala que nós temos que viver um dia após o outro. Mas eu gosto de oferecer o futuro para as pessoas, uma vida eterna para as pessoas. Por isso que lá o nosso remédio é Jesus Cristo. Lá o nosso remédio é Jesus Cristo.
Aí muita gente já falou para mim assim, mas então você não tem fé, porque se você tem fé, por que então você não ora? Você acha que Deus não pode curar? Pode, então vamos comigo lá na casa de um diabético e de um hipertenso, você é crente, né? Você vai orar para ele, se ele não curar, aí nós vamos conversar. Tem coisa que Deus quer fazer, tem coisa que Ele não vai fazer. Se Ele quiser curar o diabético, Ele vai curar. Se Ele quiser curar o hipertenso, se Ele não quiser curar também, você vai viver feliz com Jesus. Para nós, você sabe o que entendo tudo disso? Já foi ministrado sobre isso aqui. Nós que já ouvimos isso várias vezes, as lutas, as dificuldades. Eu aprendi isso. No dia da minha ordenação, eu lembro do pastor Maciel falando do testemunho aqui. Minha ordenação foi lá em Divinópolis. Quem fez a minha ordenação foi o pastor Rick Seward. Geralmente, quando faz a ordenação, o pastor Antônio chama os pastores e os pastores colocam a mão. Nesse dia foi um dia muito de luta que eu tinha passado, que a minha família estava preparada em Três Corações, e o rapaz que ia trazer eles de carro, de última hora, pegou o carro, saiu, foi para outro lugar, e minha família não pôde estar comigo no dia da minha ordenação. E eu fiquei lá sozinho, já estava em João Pessoa, já tinha ido para João Pessoa, vim de João Pessoa para ser ordenado. E aí eu lembro que o pastor Antônio falou assim, essa ordenação sua também vai ser diferente. Você só morar em Três Corações, né? Mudar para Três Corações, o negócio fica feio, né, pastor Luciano? E aí eu lembro que a única coisa, eu falei assim, nossa, agora todos os meus problemas vão se acabar. Pastor Rick Seward falou uma coisa, pastor Maciel lembra disso, eu lembro que muitos de vocês lembram disso. Já rodei o Brasil, já rodei o mundo, mas eu nunca vi um camarada que vai passar tanta luta, tanta tribulação, que nem você. Só faltou dar uma olhada para trás, não quer desordenar, não. E quem está mais próximo de mim sabe das lutas que eu tenho passado. Pastor Fagundes sabe disso, pastor Vaguinho sabe disso. É investida do diabo de dia, de noite, de madrugada, não tem tempo não. No nosso relógio é 24 horas, no dele é no tempo todo. Não é fácil. Mas eu aprendi uma coisa com Deus. Se você quer fazer grandes coisas para Deus, você tem que estar disposto a pagar o preço. E luta, dificuldade, problema, investida do diabo, do capeta, do satanás, pode vir de qualquer lado. Isso não vem para nos derrubar. Isso vem para nos fortalecer, para nos mostrar para nós o quanto que nós somos dependentes de Deus. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Vocês não sabem disso, mas eu, há um pouco tempo atrás, Joel sabe. Não, sozinho, eu e Deus. Eu e Deus. Eu e Deus. No finalzinho, quando estava faltando só acabar de Deus terminar, eu compartilhei com o pastor Joel, mas não parei de fazer a obra. Estava que nem o salmista no Salmo de número 42. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Mas nunca peguei na igreja, nunca deixei de ir na casa de recuperação por causa disso. Ninguém sabe. E eu sei que o ministério pastoral muitas vezes é o mais solitário que existe, porque você não tem muitas vezes com quem ser compartilhado, se abrir o coração. Mas a gente não pode parar. Isso eu entendi que eu não posso parar. Mas nós temos a ferramenta mais preciosa. Por isso que eu falei que cuidar de dependente químico hoje não é dificuldade. Pastor, a hora que ficar faltando 10 minutos, o senhor me fala. Sabe? Por isso que eu falo que não é difícil, porque nós temos, e foi ministrado sobre, nós temos um material aqui que muda a vida de qualquer um da face da terra. Pode ser o bandido. No mês de março. E cada vez que ele ia matar uma das pessoas que ele ia matar, ele ia na porta da minha casa. Pastor Vitor Lúcio sabe disso, ele não está aqui não, né? O pastor Vitor Lúcio que deu a profecia para mim, na época não tinha nem celular direito e nem notebook. Daquele de telefone ainda, internet. Ele falou para mim assim, ó, Deus está te entregando para você hoje 3 pessoas, 3 mais perigosos de Três Corações. Ele lá em Nepomuceno e eu lá naquele caixotão lá, olhando, ele falando comigo, eu falando com ele, e foi o que aconteceu.
O mais perigoso foi esse que matou os 13, fez uma limpa na cidade. Falta 10. Esse que fez a limpa matou 13 pessoas. E só ficou um que assumiu tudo. Que eu peguei esse um, levei ele para dentro da minha casa. E a casa de recuperação, no primeiro eu peguei a família dele, levei para dentro da minha casa, ficaram dentro da minha casa. A esposa, 3 filhos, 4 filhos. A esposa, 4 filhos. E ele ficou na casa com drogas. E por fim foi o último que foi para a minha casa. E a casa de recuperação dele foi dentro da minha casa, que foi meu cunhado Zé Mauro, que está firme até hoje. Tem uma casa de recuperação também, 3 Corações. Então nós precisamos de usar. Lembra que eu falei o face a face? Face a face é uma ferramenta violenta. A face a face elimina para mim hoje, mas mais ou menos hoje, o face a face elimina para mim hoje 50% dos problemas que tem na vida do dependente químico. Faz uma limpeza, faz uma cura interior violentíssima na vida deles. Escola de crescimento cristão nas nossas igrejas a gente faz no domingo, no culto de escola bíblica, não é isso? Lá no Resgate, um dia é escola bíblica, no outro dia culto, no outro dia escola bíblica, no outro dia culto, tudo embasado na revista de fundamentos. Escola de crescimento cristão. Você chega lá dentro da casa de recuperação, você não fala que nenhum deles estão lá. Se você não decidir, você não sabe quem que está internado, quem que não está. Sai de lá todo mundo, graças a Deus, abençoado por Deus. Porque Deus, Ele precisa de pessoas que se disponham a fazer a obra de Deus. Vocês precisam de orar. Eu sei que já está encerrado o meu tempo. Eu só quero colocar um pequeno vídeo, que é 3 minutos ali, e chamar o Joel aqui à frente. Eu só quero que vocês continuem orando por nós. Se você conhecer uma casa de recuperação perto da sua casa, vai lá, visite. Se você pode ajudar eles, vai lá e ajude eles. Pastor Joel é pastor da Igreja Transcultural Resgate e Misericórdia, braço direito meu. Quando eu ordenei esse homem aqui, pastor aqui, as pessoas zombaram de mim. Eu disse, pastor, antes não é pastor aqui, nem no inferno. Tem um pastor que falou isso para mim. Nem no inferno. Assim, se não for, então Deus é que vai medir tudo isso, sabe? Porque nós precisamos de pagar o preço para as pessoas, irmãos, sabe? Muitas vezes, sabe o que a gente quer fazer? A gente quer fazer as coisas e a religiosidade nos impede de fazer o milagre de Deus acontecer. Nesse face a face que nós fomos fazer, chegou um rapaz lá, não sei, pastor, 1 minutinho mais só. Um rapaz chegou lá, o Carlos, com o Betinho, levou um rapaz para mim. Falei assim, vou levar um rapaz aí, pastor, mas esse é diferente. Eu falei assim, pode trazer. Levou o rapaz, chegou lá, Eu disse, cadê o rapaz? É esse. Como é que ele chama? Lucas. Mas o rapaz estava de peruca, estava de saia, mini saia, blusa decotada e tudo. Aí chegou na hora de fazer, minha filha lá, ele estava fazendo a inscrição lá, e falou para ele, qual que é o seu nome? Ele falou, Stephanie. O pastor Vaguinho estava lá, ministrando, Stephanie. Aí ela chegou para mim e falou para mim assim, pai, como é que eu faço? Assim, qual que é o que ele falou o nome dele para você? Stephanie. Então põe Stephanie. Ele só não vai ficar na sala das manhãs, mas ele é Stephanie. Como é que eu vou mudar isso nele? Ele ficou, fizemos todos os módulos do face a face, todos. Chegou na hora de entregar os presentes, todo mundo sentado. E eu comecei a ministrar aquela parte final. E comecei a ministrar e olhar para ele, ministrar, e falar, Deus fez uma obra aqui dentro desse lugar, na vida de todo mundo. E esse rapaz estava com uma perucona grandona assim, e ele pegou e falou para o outro assim, é normal começar a pegar fogo na cabeça? Aí o rapaz falou assim, não é não. Ele pegou, arrancou a peruca, se jogou para cima, a peruca ficou acho que uns 5 minutos no ar, sem relar no chão, tanta bicuda que o pessoal saiu de lá transformado. Nós precisamos de largar a mão da religiosidade. Religiosidade é que fez tantas coisas acontecer, muitas pessoas morreram. Religiosidade perseguiu Jesus. E nós temos que fazer a vontade de Deus. Eu estou disposto a pagar o preço. Só não quero sujar o nome de Jesus. O meu já nunca valeu nada mesmo. Você está entendendo? Aí o pessoal falava, o pastor falaram mal do Senhor lá. Você falou porque ele não me conhece. Se me conhecesse, falavam pior ainda. Porque nós somos cheios de defeitos e falhas.
Mas eu não quero tomar mais o tempo. Queria pedir para o irmão Rafael fazer um favor de colocar um vídeo ali. Presta atenção nesse vídeo. O que é que Deus é capaz de fazer? Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Posso obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me repassa se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Uma eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe. Graça e paz a todos os irmãos. Glória a Deus. Uma boa tarde a todos. Graça e paz a todos. Meus irmãos, não tem muito o que falar. Como que o nosso Deus é lindo, né? Como que o nosso Deus transforma. Como o nosso Deus age em nossas vidas. Deus me libertou, não só do homossexualismo, me libertou do vício das drogas, me libertou do mundo total da prostituição. Por quê? Porque teve alguém que focou na visão que Deus deu para com a minha vida. E esta é a visão que todos nós temos que ter. Eu devo ter. Os pastores, líderes presentes aqui, os demais irmãos, devem focar na visão que é dada por Deus para lutar, acreditar, perseverar. Como assim um dia o pastor Anderson
acreditou, investiu na minha vida. E eu me encaixo muito dentro de um versículo que se encontra na palavra de Deus, o Evangelho de Paulo, cartas aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 27, tradução da minha Bíblia diz: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. E assim Deus me escolheu, assim Deus me tirou, Deus me levantou. Então, pastores, líderes, invista naquelas pessoas que Deus colocarem nas suas vidas. Não fique com medo, prossiga, vá em frente, acredite, porque somente Deus transforma. Obrigado. Pastor Joel hoje é pastor da Igreja Família Transcultural Resgate e Misericórdia, meu braço direito, meu amigo. Quando eu preciso de abrir meu coração é com ele. Deus fez um grande amigo, me colocou um grande amigo na minha vida. Muito obrigado. Aleluia!